Como vão, meus alunos? Tudo bom? Na videoaula de hoje falaremos sobre o requerimento. Requerimento vem do verbo requerer, que significa pedir, solicitar. Então, quando nós acreditamos ter direito a algo, nós, especialmente ainda em relação a algum atendimento ou serviços, relacionados a órgãos públicos, nós utilizamos então o documento requerimento para fazer a nossa solicitação, o nosso pedido. Então, esse é o instrumento pelo qual nós realizamos essas solicitações. O requerimento ele é composto por 5 partes. A primeira parte é o vocativo ou invocação. Lembrando, então, que o vocativo é a palavra pela qual nós nos dirigimos a outras pessoas. A segunda parte é a identificação do requerente. O requerente é a pessoa que está fazendo a solicitação. Então, são dados, nome, números de documentos de identidade, CPF, o seu endereço, né, filiação, entre outros. 3. O texto. O texto é o pedido propriamente dito, né, que pode vir acompanhado de algumas informações, até inclusive informações legais, pode vir anexado também documentos que embasam a solicitação. O fecho, né, também, que é o encerramento, isso ele já traz para nós aí algumas alternativas. E, por fim, a quinta parte, que é a localidade, né, o local onde foi feito esse pedido, a data e a assinatura do requerente, daquela pessoa que fez a solicitação. Vamos agora comentar um pouquinho mais sobre cada uma dessas partes. Então, em relação ao vocativo, ou a invocação, nós somente colocamos o cargo da pessoa a qual nós iremos dirigir o requerimento, né? Nós não colocamos o seu nome, ok? E nenhum outro tipo de saudação. Somente vai o cargo da pessoa. A parte B, né, que é a identificação do requerente, ou seja, da pessoa que está fazendo o pedido, a solicitação, como eu comentei com vocês, então vai o nome, a filiação, estado civil, nacionalidade, né, número de documentos pessoais, profissão, residência. Mas é importante saber que isso é contextual, ou seja, tudo depende do tipo de solicitação que está sendo feito. Então, não é sempre que todas essas informações devem estar presentes no requerimento. Tudo depende da natureza do requerimento, do órgão que vai receber, né, esse requerimento e quais dessas informações pessoais são importantes, certo? Então, lembrem-se, né? Por exemplo, há requerimentos que é importantíssimo a filiação, né? Ou seja, os pais, os nomes dos pais do requerente. Mas há outros requerimentos que essa informação não faz a menor importância. Então, portanto, não são colocados essas informações no requerimento. É, portanto, contextual. Muito bem. Em relação ao texto, e o pedido propriamente dito, ele faz parte do mesmo parágrafo da identificação do requerente. Então, é como se for após a identificação, aí nós utilizamos uma expressão em comum, que nós vamos ver no exemplo, e aí segue a solicitação. Claro que essa solicitação deve estar embasada, né, em ter uma certa argumentação, né, para fazer esse pedido, pode ser embasado em alguma lei, em algum direito, não é? Em alguma circunstância que justifique esse pedido.
É interessante que todo o pedido, ele é um direito do cidadão, certo? Mesmo que seja um pedido esdrúxulo, né, incoerente, mas é um direito, principalmente em se tratando de um pedido dirigido a um órgão público, vamos supor um fórum, né? Então, nenhum pedido, nenhum requerimento deve ser impedido de chegar à autoridade a que se destina, certo? Mesmo que aquele pedido não faça nenhum sentido. Isso é um direito do cidadão, tá? É só um parênteses aqui para vocês saberem dos direitos que os cidadãos têm, né? Então, esse está resguardado, mesmo que não faça nenhum sentido, é direito do cidadão que a sua solicitação, que o seu requerimento chegue até uma autoridade pública ao qual se destina o pedido. Muito bem. Então, em relação ao fecho, né, nós temos aqui formas já pré-determinadas. Então, os fechos que até então vocês estavam acostumados a utilizar, por exemplo, o atenciosamente, né, que a abreviatura é AT.TE, é utilizada para pessoas com um mesmo grau hierárquico que nós ou inferior dentro de uma empresa, ou o respeitosamente e cordialmente para pessoas que estão acima, né, do nosso cargo dentro de uma empresa, essas duas formas não são utilizadas. São utilizadas uma dessas aqui que eu vou ler para vocês. Olha só. Então, nós temos a primeira opção nesses termos pede deferimento, a outra opção é espera deferimento, aguarda deferimento, pede deferimento, ou, por fim, termos em que pede deferimento. Então, são essas as únicas opções que vocês podem utilizar no requerimento. Então, não cabe atenciosamente, não cabe respeitosamente ou cordialmente. O requerimento deve obrigatoriamente ter um desses fechos apresentados aqui, ok? Muito bem. Então, aqui um outro comentário, né, quanto à estética, né, principalmente no que se refere a espaços entre as partes e margens, então não há uma concordância. Então, vocês, durante a vida de vocês, vocês vão ver em relação à formatação, ao layout, vão ver requerimentos diversos, com espaçamentos diversos, né? E aqui nós temos um exemplo para a gente comentar, né? Temos aqui na página, então, 62, o exemplo de requerimento. Vocês percebam que o requerimento ele tem um título, né? Solicitação de instalação de distrito policial. Então, esse é o título desse requerimento. A seguir, nós temos o vocativo, né? Senhor Secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, vírgula. Então, vocês percebam aqui que não há o nome da pessoa, que é o secretário, né? Não há o nome dele, e também não há nenhum tipo de saudação, né? Uma saudação diária, ou um prezado, alguma coisa assim, né? Só existe o vocativo, que é o senhor, né? E o cargo da pessoa, nada mais. E a seguir, aí nós temos os dados do requerente, ou seja, da pessoa que está fazendo a solicitação, o requerimento. Então, o nome completo, o brasileiro, ou brasileira, o estado civil, né? Se é casado, se é solteiro, né? Portador, né? Dos documentos aí de identidade, o endereço dele, né? E lembrando, essas informações são contextuais. Cada requerimento vai exigir alguns e outros não. Então, a pessoa que vai produzir o requerimento, ela deve estar atenta ao que é necessário colocar e o que não é necessário. E aí nós temos uma frase pronta, né? Vem a sua presença para expor e requerer o que segue. Dois pontos. Isso é praxe, costume. Sempre, né, vai vir essa expressão depois
da identificação do requerente. Vem a sua presença, né, dessa autoridade, por meio desse requerimento, para expor. Expor é fazer o pedido, né, e justificar por quê, né, e requerer o que segue, né. Aí vem realmente o texto, né. Na localidade em que o requerente reside, tem aumentado muito o número de assaltos, agressões e até mortes, dada a insegurança que passou a existir no local nos últimos tempos. Já não é possível transitar com o mínimo de tranquilidade, nem mesmo durante o dia. Diante do exposto, a fim de garantir a segurança dos moradores e facilitar o acesso à polícia, requer a Vossa Senhoria, ou hoje atualmente ao Senhor, né, que sejam, acho que ali falta, né, que sejam adotadas as providências necessárias para a instalação de um distrito policial no bairro, bem como a presença ostensiva de policiamento. Então, a primeira parte foi expor a situação, né? Se ele colocasse já o pedido, né, provavelmente o pedido dessa pessoa não ia ser atendido. Por quê? Porque não está bem justificado. Então, quando a gente vai pedir algo, solicitar algo, é muito importante expor, contextualizar antes e por fim, aí fazer o pedido, né? Então, ele contextualizou, ele procurou argumentos para justificar a instalação de um distrito policial no bairro em que ele reside, né? E aí, após o pedido, né, não tem nenhum tipo aqui de expressão, né, aguarda, né, aguarda o retorno, alguma coisa assim, né, ou atenciosamente, ou respeitosamente, como é uma autoridade, né, pública acima, né, de grande respeito, né, na sociedade, um juiz, por exemplo, não cabe. Então, só uma daquelas que nós vimos. Ele, então, escolheu pé de deferimento. E aí, abaixo, o local e a data, né, em que foi feito o requerimento, e o nome por extenso e assinatura. Então, esse é um exemplo de requerimento, ok? Vamos agora à produção textual. Então, nós temos aqui, né, que é a número 2 apenas a número 2, né? Desculpe, não é, aqui está se referindo à anterior. É aqui, produção textual, na página 64, ok? Produção textual. Seu chefe imediato solicitou a você o seguinte, né? Então, aqui nós temos o pedido, mas na fala do chefe. Então, o chefe disse assim, né? O seu chefe imediato. Peça para os bombeiros tirarem aquela árvore enorme do pátio da fábrica. Ela já é muito velha e pode cair na cabeça do pessoal que passa por lá. Então, vocês estão percebendo que a linguagem aqui é muito informal, certo? Vocês, na hora de produzir o requerimento, vocês vão ter que ter cuidado para colocar a mesma mensagem, mas de uma forma mais formal. Vamos ver para quem que vocês devem elaborar o requerimento. Com base nestas informações, redija um requerimento ao Corpo de Bombeiros de sua cidade. Então, a pessoa que vai receber o requerimento pode ser o comandante do Corpo de Bombeiros de Caçador. Então, é para essa autoridade que você vai redigir, né, o seu requerimento. Muito bem, então já sabemos que é aquela pessoa. E aí, como é que nós vamos fazer então em relação, vamos voltar ao exemplo aqui, ó, os dados, né? Que dados vão ser esses? Vão ser os dados relacionados à empresa que você, né, de forma fictícia, trabalha, né? Então, aqui vai os dados da empresa. Que dados são esses? O nome da empresa, o endereço, né?
para que o Corpo de Bombeiros localize, saiba, né, para onde eles devem se dirigir, né, caso eles atendam o seu pedido, o seu requerimento, né? Então, ali, ou uma outra forma também é você, né? Você colocar os teus dados, mas ali pode ser o seu nome, o cargo que você exerce na empresa, né? E em nome dela, você expõe e requer o que segue. Essa é uma segunda alternativa. Primeira alternativa, então, é os dados da empresa, e é a empresa que requer, né, essa derrubada de árvore, né? Ou você, né? Agora, vamos. Nome completo nessa segunda opção é importante? É. A nacionalidade? Não é. Não faz importância nenhuma, né? Estado civil? Também não. Não interessa ao Corpo de Bombeiros se você é solteiro ou casado. Portador de cédula de identidade, né? O CPF ou RG? Creio que não. Mas o cargo é muito importante, né? Não está aqui, mas o cargo, né? Então você coloca o cargo, né? E da empresa tal, para eles saberem quem está fazendo esse requerimento. Endereço é importante da empresa? É importantíssimo. Como é que eles, para onde eles vão se não sabem em que endereço é, né? Teoricamente, né? E aí vem a expressão, vem a sua presença para expor e requerer o que segue. Aí sim, agora vocês vão ter que contextualizar, expor, explicar que na empresa em que você trabalha, no pátio, né, existe essa árvore, né? Aí você vai se orientar pela fala do chefe, ok? Mas atenção, o grau de formalidade aqui é maior. Não é? Vocês não podem dizer que cai galho na cabeça do pessoal, que não sei o quê. Não é, né? Então, vocês devem empregar uma linguagem mais formal para se dirigir ao Corpo de Bombeiros, né? Contextualize, né? E aí, na última frase, depois de expor, aí sim requerer. O que que vocês requerem? O que que vocês vão pedir? A derrubada segura, né? Ou com segurança dessa árvore, a retirada dessa árvore, né, que provavelmente é antiga, é velha, como o seu chefe comentou, alta, então tem vários metros de altura, então não foi possível os próprios funcionários fazerem esse serviço. É apenas o trabalho com equipamentos de segurança adequados, né? Então é só isso, só o Corpo de Bombeiros é possível fazer esse trabalho, né? E aí depois fazer ou escolher uma daquelas formas, né, que é o fecho que está aqui na página 61 e 62, e aí sim os dados finais, né, local e data, o seu nome, né, como vai ser um arquivo digital, então não é possível fazer assinatura, né, o nome. Então, é essa a proposta para vocês fazerem, somente essa, a produção textual da página 64. Atenção, então, para as formas, né, as partes que compõem o relatório, uma linguagem mais formal do que essa que o chefe pediu, né, que o chefe colocou para você. E isso, gente, o que recria muito a realidade. As pessoas que solicitam alguma coisa para a gente, né, em forma de texto, é sempre dessa forma. Elas sempre né, interagem com a gente de forma informal, só que quando a gente vai converter isso para um texto, e ainda mais um texto que é dirigido para outras pessoas, a formalidade deve aumentar, ok? Não deve se, né? O conteúdo é o mesmo, mas a forma deve ser diferente, tá bom? Ok, pessoal, então é isso, né, sobre o requerimento. Bom trabalho.